Casas assombradas. Relatos reais de fantasmas. Você acredita em fantasmas? Ao redor do Brasil e do mundo, inúmeras histórias de casas assombradas fazem parte do nosso imaginário, passadas de geração em geração. Mas o que acontece quando essas histórias deixam de ser apenas lendas como o Saci Pererê ou a Mula Sem Cabeça e se tornam eventos reais presenciados por pessoas comuns como eu e você? Hoje vamos mergulhar em alguns dos mais assustadores relatos de fantasmas em casas assombradas, histórias que vão te deixar com medo de dormir com a luz apagada. Vamos atravessar os véus da realidade e entrar em lugares onde a energia residual se agarra, onde os ecos do passado ainda gritam no presente, lugares que guardam segredos terríveis. Prepare-se, pois o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você vê o mundo ao seu redor. A Mansão Winchester. Labirinto do Medo. Aninhada no coração ensolarado da Califórnia, bem longe das lendas do nosso Brasil, esconde-se uma mansão envolta em mistério e prenúncio. Um lugar que parece ter saído de um conto de Edgar Allan Poe. A mansão Winchester, com suas torres imponentes e corredores sinuosos, não é apenas uma maravilha arquitetônica. É um farol para o inexplicável, um enigma que atrai curiosos e investigadores do paranormal. Construída pela herdeira do rifle Winchester, Sarah Winchester, esta vasta propriedade se estende por mais de 2 vezes o tamanho do Cristo Redentor deitado. Um labirinto de corredores sinuosos, escadas que levam a lugar nenhum e portas que se abrem para paredes de tijolos. Imaginem a angústia de se perder em um lugar assim. Dizem que Sarah, assombrada pelos espíritos daqueles mortos pelo rifle Winchester, construiu esta casa como um meio de apaziguar sua fúria, buscando refúgio nos mistérios da arquitetura. Sarah acreditava que, ao adicionar constantemente à casa, ela poderia confundir os espíritos, mantê-los à distância, como quem tenta despistar o curupira em uma floresta densa. Ao pisarmos dentro de seus corredores labirínticos, podemos sentir uma mudança perceptível na atmosfera, um formigamento na base de nossos pescoços, como se alguém estivesse soprando em nossos ouvidos. Relatos de atividades paranormais permeiam a história da mansão Winchester, desde sussurros até aparições fantasmagóricas. Visitantes e funcionários falam de encontros arrepiantes, vislumbres de figuras fantasmagóricas espreitando pelos corredores, o eco fantasmagórico de passos onde não deveria haver ninguém, como se estivessem em uma roda de samba onde só se ouve o tamborim. Portas batem fechadas sem motivo. Seus rangidos ecoam pelos corredores silenciosos, como se anunciassem a presença de algo sinistro. Sussurros indistintos parecem emanar das paredes, sussurros de uma presença invisível, observando nosso every move, como se o próprio fantasma do Getúlio Vargas estivesse ali, observando cada passo. Alguns acreditam que os espíritos daqueles mortos pelo rifle Winchester ainda assombram os corredores, presos no purgatório dentro das paredes desta casa, buscando vingança como um boitatá faminto. Outros especulam que a própria Sarah Winchester, consumida por sua busca para aplacar os mortos, prendeu-se para sempre dentro de sua criação, vagando pelos corredores como a loira do banheiro em busca de paz. Este é um lugar onde a linha entre a realidade e o sobrenatural se confunde, onde a lógica é desafiada e o inexplicável reina supremo, um verdadeiro parque Lage para almas penadas. A casa de Amityville, prisão de terror. Na cidade adormecida de Amityville, Nova York, fica uma casa para sempre manchada de horror, um lugar que nos faz lembrar das histórias macabras do nosso folclore. A casa de Amityville, uma estrutura colonial holandesa aparentemente comum, tornou-se sinônimo de atividade paranormal, um conto de violência horrível e o mal persistente que se seguiu. Em 1974, Ronald DeFeo Jr. tirou a vida de toda a sua família, manchando a casa com uma aura de tragédia. Um ano depois, a família Lutz mudou-se sem saber do massacre. Quase imediatamente foram submetidos a eventos inexplicáveis e aterrorizantes, como se tivessem despertado entidades adormecidas.
Depois de apenas 28 dias, a família Lutz fugiu, deixando para trás seus pertences e sanidade. Os eventos na casa de Amityville continuam a assombrar o público, gerando inúmeros livros, filmes e documentários, um lembrete de que o mal pode se esconder em qualquer lugar. Capítulo 3. A Casa dos Horrores de Enfield. Quando as crianças gritam terror. Aninhada em um bairro tranquilo de Enfield, no norte de Londres, bem longe das histórias de assombração do Brasil, fica uma casa que já foi o epicentro de um dos casos mais documentados e controversos de atividade poltergeist da história, a Casa dos Horrores de Enfield. Por trás de sua fachada comum, esta casa aparentemente normal guarda um conto arrepiante de terror e tormento, uma história que nos faz questionar a sanidade e a realidade. Em 1977, a família Hodgson mudou-se para esta casa geminada modesta, sem saber do pesadelo que os aguardava, buscando apenas um lar. Peggy Hodgson, uma mãe solteira lutando para criar 4 filhos, logo se viu presa em um turbilhão de eventos inexplicáveis que desafiariam sua sanidade, como se a própria casa estivesse se voltando contra ela. Começou sutilmente, ruídos estranhos e móveis se movendo inexplicavelmente, como se a casa estivesse ganhando vida própria. Mas logo, os eventos aumentaram em frequência e intensidade, tornando-se cada vez mais assustadores. Objetos voavam pelo ar com força violenta, portas batiam fechadas com estrondo ensurdecedor e vozes disembodied sussurravam ameaças das sombras, como se a casa estivesse sendo tomada por forças malignas. No centro deste tormento paranormal estavam 2 das filhas de Hodgson, Margaret, de 11 anos, e Janet, de 13, 2 crianças inocentes que se tornariam alvo de algo terrível. Essas meninas se tornariam o foco da atividade poltergeist, seus corpos possuídos por forças invisíveis, suas vozes distorcidas em rosnados guturais que gelavam o sangue, como se estivessem possuídas por alguma entidade maligna. Janet, em particular, parecia suportar o peso da ira da entidade, tornando-se um ímã para o sobrenatural. Ela levitava do chão, seus gritos de terror ecoando pela casa como se estivesse presa em um pesadelo. Móveis se moviam ao seu redor, como se controlados por uma força invisível decidida a aterrorizá-la, como se a própria casa estivesse tentando machucá-la. A Sociedade de Pesquisa Psíquica, uma organização respeitada dedicada à investigação de fenômenos paranormais, foi chamada para investigar os eventos aterrorizantes que estavam acontecendo naquela casa. Maurice Gross e Guy Lyon Playfair, 2 investigadores experientes, passaram mais de um ano documentando meticulosamente os eventos na Casa dos Horrores de Enfield, buscando respostas para o inexplicável. Eles testemunharam em primeira mão os eventos perturbadores que se desenrolaram dentro da casa, eventos que os fariam questionar suas próprias crenças. Grosse, um homem de lógica e razão, ficou abalado com o que viu, percebendo que nem tudo podia ser explicado pela ciência. Playfair, um cético autoproclamado, inicialmente abordou o caso com ceticismo saudável, buscando explicações racionais para o que estava acontecendo. No entanto, os eventos que ele testemunhou o forçaram a confrontar suas próprias crenças, deixando-o convencido de que algo verdadeiramente extraordinário estava acontecendo naquela casa. A Casa dos Horrores de Enfield serve como um lembrete arrepiante do poder do desconhecido, da natureza imprevisível do paranormal e da capacidade do terror de se infiltrar nos lugares mais comuns, mostrando que o mal pode se esconder em qualquer lugar. Casas assombradas, histórias de fantasmas, fenômenos que desafiam a lógica e a ciência. Seriam apenas frutos da imaginação, como o lobisomem e a Yara, ou uma conexão com algo que não podemos entender? O que você acha? Teria coragem de passar uma noite em uma dessas casas, de sentir o frio na espinha, de ouvir os sussurros do além,
de talvez encontrar uma entidade como o Zé Pilintra? Se você gosta de mistérios como esse e quer conhecer mais relatos assustadores, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E lembre-se, o sobrenatural pode estar mais perto do que você imagina, espreitando na próxima esquina, esperando para se revelar.